Olá pessoal, estamos aqui com De Frente para o Crime, esse é o programa de estreia, e eu não poderia escolher um outro tema que não o famoso lendário Mão Branca, né? Um grupo de extermínio ou um esquadrão da morte, um grupo de justiceiros, como você queira qualificar, né? Esse grupo que aterrorizou ou fez as vezes da população, né? Na década de 80, aí combatendo criminosos, né, afrontando esses criminosos e também a justiça. Um tema bastante polêmico e eu teria que trazer, obviamente, um ícone, né, da televisão, Abílio José, que é produtor, também aqui da TV Nordestina, né, e está produzindo um material bastante interessante, um material de excelência sobre esse Mão Branca, né? Abílio, me conta aí, como é que surgiu a ideia e a partir de que, né, você desenvolveu todo esse estudo, essa pesquisa sobre Mão Branca? Muito bem. Primeiro, lhe agradecer pelo convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos vendo a gente, através das redes sociais, através da Rede Nordeste. Parabenizar toda a equipe pelo projeto, parabenizar você que já tem esse manejo, esse traquejo com a comunicação, mesmo sendo um agente público responsável pela área de segurança pública na função, na profissão de delegado. Mas assim, para mim é uma alegria grande poder estar participando desse seu primeiro programa, até porque entra para a história, é o primeiro programa de televisão num contato direto com as redes sociais, com esse projeto que está acontecendo, que foi lançado recentemente aqui em Campina Grande. Então, hoje é um dia muito especial para mim, que eu considero um dia muito especial, e sei que para você também é uma data que representa muito, né, dentro desse mundo globalizado que envolve televisão, que envolve internet, que envolve rádio, enfim, eu estou muito feliz de poder estar aqui. Mas eu vou te responder essa pergunta, a primeira pergunta só, uma pergunta interessante. Nós tivemos no ano de 1980, mais precisamente entre os meses de abril até julho, um caso que entrou para a história de Campina Grande e que foi uma marca negativa para a cidade, que foi o caso Mão Branca, né? O Esquadrão da Morte ele já existia desde o período da ditadura militar, e depois, em seguida, isso lá em São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro nós tivemos várias ocorrências e crimes de bandidos que foram eliminados lá no Rio de Janeiro, e que se descobriu naquela época, final dos anos 60, entre 66, 67 até 70 mais ou menos, que vários crimes aconteciam, e existia um rio ali na Baixada Fluminense, em que todos os dias, agora era todos os dias, não era dia sim, dia não, era todos os dias, descia um corpo da Baixada Fluminense ali num riacho que tinha naquela área. E um cidadão, muito curioso, uma certa vez, ele se cansou de ver tanto corpo descendo ali na Baixada Fluminense. Como a Guanabara era uma área separada de hoje do estado do Rio de Janeiro, eles não sabiam para onde aqueles corpos iam. E no outro dia, as rádios, as emissoras de rádio divulgavam que um corpo de fulano de tal teria sido encontrado às margens, boiando no rio, dali da Baixada Fluminense. Mas esse cidadão, um dia ele subiu, margeando o rio, e ele percebeu que logo no início da manhã, uma viatura da polícia, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, jogava ali um corpo. E ele viu a primeira vez, no segundo dia ele voltou para o local e viu novamente esse corpo, e aí ele começou a pesquisar isso, e ele conseguiu encontrar que existia um sistema de execução a presos que já teriam voltado várias vezes para o presídio, né? Então, é uma história que começa lá atrás, no final da década de 60, início dos anos 70. Com isso, o governo federal, que a gente vivia um período da ditadura, né, que a gente chama o regime militar, que acabou em 1985, com a chegada da eleição da democrática que elegeu Tancredo Neves,
Infelizmente todo mundo sabe da história. Tancredo acabou falecendo, não tomou posse. Quem tomou o posse foi o seu vice, Zé Sarney. E então nós entramos num país que virou instabilidade. Virou uma instabilidade, exatamente. Então, o que aconteceu? Naquela época já se fazia isso, no final dos anos 60 e 70. E também utilizava as mesmas formas de divulgação do crime, como foi feito em Campina Grande. Eu diria que Campina Grande apenas copiou o que aconteceu no Rio. Mas tem um detalhe nessa história. Por que é que eu resolvi fazer isso? Porque na pandemia a gente não fazia absolutamente nada. Verdade. Eu lia muito, eu li vários livros, eu não gosto de ler, mas assim, a própria situação me fez fazer isso e eu comecei a ler. E me chamou a atenção um livro que eu tinha na minha estante, de um amigo meu, Ronaldo Leite, jornalista de Campina Grande, um jornalista paraibano. Ele foi jornalista na época do Diário da Borborema, que foi o jornal que divulgou a lista com os integrantes, as pessoas que iriam morrer, são 115. E esse livro dele conta desde o primeiro dia a verdade sobre o Carrasco Mão Branca. E ele tem no livro os documentos, depoimentos. O livro é fantástico. Eu li 2 vezes. E aquilo ficou na minha cabeça porque o livro, em várias partes do livro, ele faz com que a sua mente comece a imaginar e passar na sua cabeça um filme contado nos parágrafos do livro. Por exemplo, ele diz aqui que com as execuções feitas pelo Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro, na época, ano de 1980, mais de 100 marginais deixaram o estado do Rio e vieram se refugiar no Nordeste, principalmente na Paraíba e na cidade de Campina Grande, no ano de 1980. Ou seja, quando você pega isso aqui, você que hoje atua como policial, você vai perceber que não era tão diferente do que está acontecendo hoje. Aconteceu recentemente, não tão recentemente, mas em 2010, houve um verdadeiro êxodo, né, dos criminosos ali que foram afrontados, né, no Rio de Janeiro, com aquela mega operação, né, isso ali pré-Copa do Mundo, né, o Brasil queria passar uma imagem de segurança para o mundo, então aconteceu isso em 2010 e eles vieram, realmente houve um êxodo grande e a disseminação de facções criminosas aqui, né, no Nordeste do país. Então a coisa só se repetiu, né? A coisa só se repetiu, exatamente. E olha o tempo, né? Isso aconteceu em anos 70, em 80, e aí a gente chega no ano 2023, 2024, com a mesma cena que a gente vê lá atrás, no final dos anos 60 ou dos anos 80. Então, o que é que acontece? Em Campina Grande foi basicamente desse jeito. Quando eu li o livro, eu pensei, olha, eu acho que isso aqui dá um filme ou, no mínimo, um documentário. E eu pensei em fazer um documentário com 15 minutos, 20 minutos. Só que a riqueza dos detalhes de quem eu entrevistei é tão grande que nós chegamos a 1 minuto e 15 de documentário, acabamos fazendo algumas reconstituições cinematográficas. Por exemplo, o cara conta uma história e para que você, para quem está assistindo, sinta-se mais dentro da cena, a gente cria a cena. Caso de execuções, de carros policiais, por exemplo, naquela época, e um dos coordenadores, porque nós ouvimos todos. O interessante é que a gente conseguiu ouvir os repórteres da área policial, do Diário da Borborema e do Jornal da Paraíba. Nós ouvimos o promotor da época, ouvimos o juiz que comandou o julgamento dos condenados lá no final, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E ouvimos o superintendente da polícia da época, Hermílio Leite, que hoje está com 94 anos de idade e foi superintendente da polícia por muitos anos aqui em Campina Grande. E foi exatamente nesse período que foi formado o Esquadrão da Morte em Campina, o Mão Branca em Campina Grande, com nomes. O documentário cita nomes, mostra fotos de jornais. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa no jornal Diário da Borborema e eu peguei todas as matérias
todas as fotos que existiam e todas as matérias. Por exemplo, o jornal tem uma manchete lá assim, Mão Branca mata 3 em Campina. Eu copiei, fiz a cópia do jornal, que a gente chama de como é que chama, rapaz? Você bota lá para impressão, tem um nomezinho, no celular. E quando eu comecei a fazer, eu fui pedir a autorização dos diários associados em Brasília, através de e-mail. No início, eles me cobraram pelas fotos, pelas matérias. Olha, isso foi feito matéria, está na Universidade Estadual, e a gente cobra para que seja utilizado isso. E interessante dessa história é que eu falei assim, eu disse, olha, eu fui funcionário dos diários e emissoras associados de 84 até 1999. Eu fui funcionário de Assis Chateaubriand, com muita honra, com muito orgulho. Eu comecei com 17 anos em rádio, na Rádio Borborema. Aí uma mulher lá de Brasília falou assim, ele me ligou, aí falou, você foi funcionário de Assis Chateaubriand? Eu disse, fui, e a minha carteira profissional tem a assinatura do diretor, o senhor Maon, na época, diretor dos diários e emissoras associados do Nordeste. Foi a minha primeira assinatura da carteira, porque eu era de menor, tinha 17 anos, foi feita pelo grupo associado. Sabe o que ela falou? Ela disse, pelo senhor ter sido funcionário de Assis Chateaubriand, os associados, diários associados, vão liberar todo o material que o senhor conseguiu captar na Universidade do Diário da Borborema sobre o Mão Branca. Aí eu, inteligentemente, obviamente, eu disse, a senhora me manda isso por e-mail? Aí ela disse, do jeito que eu estou lhe dizendo no telefone, eu vou lhe mandar. E aí eu tenho um e-mail, fiz a cópia, guardei junto com a autorização de todos eles, porque se eu for entrevistar sobre qualquer assunto que você presenciou, que você conseguiu participar, uma ocorrência policial, e você vem dar uma entrevista para mim e conta o fato que ninguém sabe, só você sabe, eu vou pedir para que você assine uma autorização, um termo de que você é o responsável pelaquela informação. Perfeito. Correto? Perfeito. Então eu peguei com todos, com juízes, promotores, o caso e tal. Então a gente conseguiu montar um filme muito legal dessa história. Eu estive conversando com você previamente, né, e aí surgiu a ideia exatamente de trazer, né, para cá, para a estreia do De Frente para o Crime, porque é um assunto que é fascinante também na polícia ainda hoje, né? Os colegas, né, todos os colegas delegados e outros policiais comentam sobre isso, sobre o Mão Branca, sobre esses grupos de extermínio. Surgiu, como você falou, no Rio de Janeiro, né, com a execução do cara de cavalo, né? Não é essa na realidade, a alcunha do... Na realidade existe uma história meio que, eu diria, mal contada dentro dessa história de cara de cavalo, porque era assim, cara de cavalo, ele era um segurança de um bicheiro no Rio, e houve uma operação policial para prender alguns bicheiros, e nessa tentativa de operação houve uma troca de tiros entre seguranças de bicheiro e policiais civis num bairro lá do Rio de Janeiro. A notícia, a informação que se tem dos bastidores é que um policial, aquela história de fogo amigo, sim, um policial teria, na tentativa de atirar no bandido cara de cavalo, teria acertado um outro policial, o detetive Lecoq, que era inclusive um dos detetives mais famosos da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aconteceu um caso desse aqui em Campina Grande, você é policial civil, eu não sei se você já tomou conhecimento, mas depois a gente pode entrar nesse detalhe, que foi o caso de uma ocorrência e um policial teria atirado no elemento que estava sendo perseguido e matou o colega da Polícia Civil. Isso aconteceu aqui em Campina Grande. Infelizmente, se eu não estou enganado, na década de 90, final dos anos 80. Foi um caso que chocou a cidade, foi esse crime. Aliás, não foi crime, esse erro, né? E o que é que acontece? Dizem lá, na história contada por alguns, que na tentativa de atirar em cara de cavalo, balear a cara de cavalo, alguém errou e matou Lecoq. O que era que a polícia ia dizer para a população numa operação dessa? Que um policial teria matado o outro? Não. A informação que se tem, e não sou eu que estou dizendo, eu já li, né? Isso virou notícia em tudo que é canto, acaba sendo lenda, né? Acaba sendo lenda, que quando o Lecoq foi morto, a polícia botou o crime nas mãos de quem? De cara de cavalo, que ficou vivo, que escapou da operação. Isso.
Então o que é que eles fizeram? A Polícia Civil do Rio decretou assim: por cada policial morto, 10 bandidos serão executados. Isso. E aí eles acabaram na semana seguinte encontrando cara de cavalo e deram 73 tiros nele, mataram ele num local, como se fosse a vingança pela morte de Lecoq, que eu diria que foi a tentativa de corrigir um erro. Mas é uma coisa que, como eu já disse, né, todo mundo comenta, e acabou que não existe esse registro de fato, como você é delegado, comprovando os autos, né, até mesmo pelo Instituto de Medicina Legal, comprovando que a bala saiu da arma de um policial. Enfim, nada disso aconteceu. Mas aí, o crime que veio a batizar realmente de mão branca o Esquadrão da Morte foi quando eles mataram um bandido chamado Paraibinha. E isso no documentário a gente mostra. Os jornais da época trouxeram. Eles arrastaram Paraibinha, levaram para próximo lá de um riacho e tal, e mataram executaram Paraibinha com vários tiros de espingarda e 12, revólver e tal. E os que estavam nessa operação, segundo relatam, estavam usando luvas brancas. E quando eles saíram, alguém tirou a luva e deixou cair essa luva próximo do elemento que foi assassinado. Então a população, né, vai logo e cria alguma coisa e disseram: quem matou? Aí alguém disse: foi o Mão Branca, porque a luva estava lá. E isso veio para Campina Grande nessa história, que inclusive o autor do livro, Ronaldo Leite, ele conta em detalhes como foi que tudo surgiu na cidade para se lançar do Diário da Borborema uma relação com 125 nomes. Essa relação eram realmente criminosos ou tinha alguma motivação política? Aí é onde vem a história do documentário. É isso que vai acontecer. Veja só, existem alguns depoimentos de jornalistas da época. O que escreveu a verdade sobre o Carrasco, né? O jornalista Ronaldo Leite, no livro, ele conta que a relação com os 115 nomes foi feita na delegacia de polícia, na central de polícia. E aí ele vai e conta que essa relação foi enviada uma carta para São Paulo. Lá em São Paulo alguém pegou, botou no correio, chegou em Campina Grande como que tivesse vindo de São Paulo. Enfim, é uma história bem interessante que está no documentário. E aí outros jornalistas que participaram e que eram também companheiros da redação acusam essa relação ter sido feita em outro local. Eu não vou dizer aqui, que quem for assistir o documentário vai ver. O próprio superintendente Emílio Leite também fala e dá a opinião dele, diz qual é a opinião dele sobre essa lista. O que na verdade aconteceu é que a lista foi divulgada. Que não era para ter sido. Simplesmente o Diário da Borborema, hoje a gente não tem mais o jornal escrito, sim, hoje é tudo internet, mas você imagina numa cidade como Campina Grande, de repente um jornal diário chega nas bancas, e isso as emissoras de rádio antes já anunciando, que existia as emissoras do grupo Assis Chateaubriand aqui em Campina Grande, as emissoras anunciando que amanhã o Diário da Borborema, no dia seguinte, iria estar sendo vendido, e a matéria de capa era a relação com os 115 nomes de pessoas que estavam marcadas para morrer pelo Mão Branca. Mas, Abelio, esse tipo de informação, na polícia, a gente chama de rádio peão. Como é que é o nome? É o popular rádio peão. Sim. Né? Então, assim, a coisa como anda, a conversa miúda de bastidores era de que era uma lista informal que surgiu de uma brincadeira de um dos investigadores, né? Que ali ele estava traçando, nominando desafetos ou desafetos políticos, e dentre estes, óbvio, tinha gente também que tinha participação em crimes. Tem alguma coisa nesse documentário que venha elucidar se de fato começou a partir de uma lista informal, uma brincadeira de um investigador? Existem comentários na cidade, no documentário não conta porque no livro não tem, mas existem documentários que um investigador teria pego um bocado, eles fizeram uma relação com várias pessoas, de todo tipo de gente, inclusive de pessoas que nunca tinham sido sequer passado na frente de uma delegacia. Não tinha processo, não tinha nenhum inquérito policial, nada contra essas pessoas. Até mesmo empresários, pequenos empresários de Campina Grande, mas porque um agente fulano de tal conhecia. Então, se surgiu uma história na cidade de que um policial
teria dito assim, faz uma relação aí de 115 que a gente vai matar. Bota aí, Barrão, que na época eles usavam os seguintes termos, intrujão e vendedor de tóxico. É bem interessante isso para os policiais atuais, é muito interessante. Aí dizia puxador de carro. Aí botava Abílio José, radialista. Por quê? Porque o impacto seria maior quando daquela relação existissem nomes de pessoas que não tinham nada contra com o crime. E como não é que faziam isso foi parte. recepcionado pela mídia na época e também pela população? Rapaz, a cidade parou. A cidade parou. Nos depoimentos que nós temos, inclusive no segundo bloco aqui, eu vou trazer alguns pequenos depoimentos que eu reservei. A cidade parou, a cidade de Campina Grande viveu momentos de caos, assim, as pessoas ficaram numa especulação muito grande, porque o pior, o diário divulgou e alguém disse assim, isso é conversa, isso não vai acontecer. Com 3 dias após a lista ser divulgada, 3 ou 4 dias, já foi morto o primeiro. E aí, o próprio Diário da Borborema no dia seguinte traz lá o cara no chão, executado, e a manchete zona lá, com a letra tamanho do mundo, Mão Branca começa a matar em Campina. Eu tenho essas fotos dentro do documentário, e lá o cara no chão estendido, população olhando e tal, e daí a população começou a entender que não era uma brincadeira. Eu não sei se, quando se fala que alguém comenta que foi uma brincadeira e tal, eu não sei se eles fizeram uma brincadeira e alguém foi e começou a fazer a coisa séria, e não deu mais para voltar, apagar o erro, que ninguém apaga o erro de uma morte, né? Independente de quem seja morto, um bandido, um traficante, um homem, enfim, um trabalhador, é um erro, é uma morte, né? Então eles, se estavam errados ou não, eles sabiam a consciência dele. Mas aí, quando na outra semana, outros começaram a aparecer mortos também, e com requintes de perversidade, né? Os caras cortavam as mãos, quebravam, arrancavam os olhos, quebravam os dentes, e aquilo a imprensa de Campina Grande divulgava como se fosse a coisa mais comum da vida. Esses fatos que a gente vê hoje no Rio de Janeiro, né? Se acompanha o jornalismo e vê polícia atuando e tal, mas aqui era assim, o jornal trazia, no dia seguinte, trazia assim, Mão Branca volta a matar, bandido. Hoje, para você falar bandido, você não pode falar, você fala assim, o suspeito, tem que falar do suspeito, até que a justiça prove. Exato. E depois você seja condenado, aí você passa a ser, você é réu e vai ser bandido. Quando eu estou certo dizendo isso, perfeito, né? Perfeito. Mas antes de você ser réu e condenado, você é suspeito, tem o direito à defesa e tal. E interessante que esse documentário me ajudou muito a entender as leis criminais do país. Eu li muito sobre isso também. Eu fiquei com uma equipe de advogados muito boa que nos deu cobertura em cima dessas denúncias, porque foram fatos absurdos. Mas me conta mais da explicação da mídia. Como é que a mídia se alimentou dessa situação? Isso deve ter sido, a polvorosa da população deve ter, né, um prato cheio para a mídia. Sim, e um detalhe que é também contado nesse documentário. O jornal que vendia 2.000 num dia, ele passou durante esse período do Mão Branca, que rendeu de abril de 1980, eu acredito que até julho, rendeu, ele vendia 2.000 jornais num dia, ele passou a vender 5, 6 mil. Tinha que rodar vários, até porque o jornal não era rodado em Campina Grande. O jornal era produzido aqui, a redação era ali na Venâncio Neiva, onde hoje é a Rede Farma, aquela grande Rede Farma. E ali tudo era o prédio do Diário da Borborema, em cima e embaixo. E o jornal era produzido, era todo feito aqui, mas ele era levado, não existia internet, então uma caminhonete levava por volta das 4 horas da tarde, que chamava Vou Fechar Minha Página, cada repórter era responsável. Pegava esse material, já todo pronto, levava para João Pessoa, era uma caminhonete F4000 preta, eu lembro. Quando chegava em João Pessoa, esse jornal era rodado numa gráfica da própria empresa em João Pessoa, lá na sede do Norte. Quando terminava de rodar por volta de 4 horas da manhã, a caminhonete trazia para Campina Grande os jornais, botava na calçada do diário e os jornaleiros
pegava esses pacotes e levava para as bancas. Ou então saía vendendo no meio da rua, que eu não sei se é do seu tempo, vendendo o jornal, gritando: mão branca mata mais dois. Não dava para ninguém, todo mundo queria, que não queria um jornal com essas informações. Então, assim, a imprensa ganhou muito com isso, principalmente os jornais que traziam fotografias. E eu não sei, que aí eu não consigo explicar, mas o povo, as pessoas, isso ainda hoje acontece, elas gostam muito de ver tragédias. Verdade, né? Isso é verdade. Se você pega uma fotografia de um acidente de um carro, você fica procurando onde é que está o morto ali. Se alguém sofreu um tiro, você vai procurar, vai ver. A gente vai fazer local de crime, né? E isso até hoje. Você vai fazer um local de crime, a principal preocupação é logo o isolamento da área, para a gente ter aquela área ali incólume, né? Você evita os intocável, curiosos, né? E para os peritos poderem trabalhar. Mas é impressionante, né, o número de populares que vão Exatamente. até o local, né, para poder se alimentar daquilo, não sei. Exatamente. Mas... E às vezes filmar, fazer fotos. Sim, né? sim. Então, e o interessante disso... Sim, Rabilo, eu me lembrei agora de um caso bem curioso, que foi um perito que trabalhava conosco, já bastante tempo na polícia, e ele muito engraçado, sabe? Ele é muito espirituoso, muito competente, e toda vez que tinha um local de crime assim muito assoberbado, muita gente, né, naquele local de crime, e estava acabava atrapalhando, né, o trabalho de perícia, ele chegava para mim e dizia: doutor, só um minutinho que eu vou resolver isso aqui. Aí ele começava a simular que estava passando mal, né? E aí as pessoas ao redor começavam a passar mal também, né? E aí a gente conseguia fazer o isolamento daquele local, né? O interessante disso é que hoje, por exemplo, tem uma ocorrência, um homicídio, e você isola, a polícia civil fica ali, a militar dá uma segurança, depois vem os peritos e tal, e vem as fotografias, recolhimento do cadáver. Mas no outro dia, se alguém joga na internet, pelo menos você fecha o rosto, você cobre o local de onde a pessoa foi atingida com o tiro. Você imagina isso antigamente, nos anos 80. O jornal trazia a foto do cara no chão, ainda bem que era em preto e branco. Então não impactava tanto do que uma foto, por exemplo, com sangue ali e tal, né? Eu estava vendo essa imagem aqui, é bem interessante. Mas aí o jornal trazia em primeira página aquela foto, tamanho desse livro, o cara no chão todo furado, crivado de bala de espingarda 12, que faz um estrago grande aonde bate, e o jornal trazia aquilo ali, então vendia, e vendia muito, as pessoas compravam. O Diário da Borborema passou, eu acho que foi o ano que o jornal vendeu mais jornais em Campina Grande, era incrível. E com o tempo, à medida que essa lista ia avançando e as execuções iam acontecendo, qual era o sentimento da população? Mudou daquele pavor inicial de uma lista que seria, né, não seria exatamente uma verdade, quando constataram que era verdade e que aquelas pessoas passaram a de fato figurar, né, ali e aparecerem executadas na mídia. Como é que isso acabou acontecendo? Como é que ficou o sentimento da população campinense? Excelente pergunta, porque na época Campina Grande era uma cidade considerada uma cidade pacata, uma cidade que não tinha muitos crimes. Tinha sim, inclusive no documentário os jornalistas contam, o pessoal arrombava carro para roubar toca-fita, que era na época era muito famoso o toca-fita, TKR, cara preta e tal. Existiam arrombamentos de casas quando as pessoas saíam para as praias, ia passar o veraneio, né? Então os marginais arrombavam as residências, mas não existiam esses crimes que a gente vê hoje, explosão de carro forte, grandes assaltos a bancos. Aquilo ali era Rio de Janeiro e São Paulo, né? A região sudeste era quem tinha muito isso, Lúcio Flávio, aquela história toda, mas Campina Grande não tinha ainda essa produção, digamos assim, de assaltos a banco, você explode carro forte com dinamite e tal, não. Mas existiam alguns crimes, alguns homicídios que eram considerados pequenos crimes de roubo. Mas a polícia não tinha estrutura para administrar isso. Eram poucos agentes. Você tem uma ideia, na central de polícia, na época do Mão Branca, só tinham 6 ou 8 agentes para uma cidade que na época tinha aproximadamente 200 mil habitantes. E um detalhe, a polícia não tinha viatura. Esse é o mais grave. E vocês vão ver também no documentário. O próprio superintendente conta isso. Como era que ele fazia? Os carros roubados,
e recuperados pelos agentes, pela própria polícia, eram levados para a central de polícia e esses carros eram utilizados para o combate do crime. Só que um detalhe, hoje eu vejo que acontece muito, principalmente com a polícia rodoviária, que eles pegam os carros do tráfico, mais adesiva, coloca todo o padrão da polícia rodoviária federal. Todas as polícias acabam... Passa pelo setor jurídico e tal, para todas as polícias são distribuídos. Não, naquela época era assim, o carro foi roubado, era encontrado, jogado no pátio da central de polícia, e essa polícia usava esse carro roubado para trabalhar. Então, assim, a população de Campina Grande, quando percebeu que alguns elementos que roubavam, que assaltavam em praças, que arrombavam casas, foram mortos, o pior, e isso no documentário a gente mostra, inclusive com fotos e depoimentos, que parte da população, ou talvez a maioria, ela apoiava a ação. A gente vai dar uma paradinha só agora, tá? Para fazer um break, e já a gente volta com um papo aí fascinante sobre o Mão Branca. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé, empate e inciso, nordestino, sim senhor. Pronto, tá voltando já? Voltamos. Né? Então vamos lá. Okay, Tava conversando aqui, conversa boa, viu? Inclusive. Essa conversa, a conversa de bastidor, porque assim, é o tipo de assunto, eu estava dizendo a ele aqui, que fascina a polícia até hoje, né? A gente, no nossos corredores ali na polícia, a gente sempre debate sobre esses assuntos. E essa situação de mediatização, principalmente, Abílio, acaba vinculando decisões judiciais. Isso Exato. Aconteceu na época também com o Mão Branco? Aconteceu porque quando começaram a matar, que eles viram que não era mais brincadeira, a coisa estava séria mesmo, e de cada 2, 3 dias se executava 1, 2, chegou um final de semana que eles executaram 3. Até no próprio documentário, um repórter, o Biratã Cirne, que era repórter policial, naquele tempo os policiais ficavam muito envolvidos dentro da polícia. Hoje não, hoje o cara vai lá, pega a matéria e vai embora. Mas antigamente o policial ia lá no xadrez, levava a carteira de cigarro pro cara, tinha acesso e tal. Hoje ninguém faz mais. E aí ele conta que quando essas pessoas estavam ali, os 3 dias, no final de semana, existiam 3 elementos presos. Era Paraibinha, Queimadas e Mocotó. Isso está lá e a gente tem fotos, inclusive, com registros e tudo. Segundo o Biratã, eles estavam presos e num sábado, o Biratã teria ido na semana e eles disseram, avisaram que a gente vai sair sábado. E, segundo o Biratã, eles teriam soltado esses presos no sábado à tarde e à noite eles recapturaram, levaram num carro, levaram para um local distante de Campina Grande e mataram os 3. Soltaram os 3 em áreas próximas. Logo em seguida, o superintendente Hermílio Leite, da época, ele rebate o Biratã. Ele diz, não, nunca ninguém soltou preso nenhum para matar. Os que morreram foi porque reagiram às ordens da polícia. Isso a gente tem esse registro. Então, o que é que acontece? Quando mataram os 3, a cidade sentiu aquele impacto, um choque. Hoje em dia morre 10, a gente nem percebe, né? Verdade. João Pessoa mesmo, ali Santa Rita e Bahia é um caos. Aí quando eles viram, na época era muita violência para Campina Grande, então 3 homens encontrados mortos ali próximo ao hospital da FAP, lá em Bodocongó. Os corpos ficaram próximos. E não tinha ML, não existia Instituto de Medicina Legal em Campina, no MOL. Existia uma sala vizinho à delegacia de polícia, aqui em frente ao Pedro I, onde hoje é a central de tecnologia da polícia de Campina Grande, da Paraíba.
E nessa sala vizinha tinha um cidadão chamado Furamundo, porque ele era quem... Chegava um médico, o doutor Rafael Holanda, por exemplo, que faleceu, ele tinha marcado para ele na entrevista e ele acabou falecendo 15 dias antes dele participar. Ele era o médico que fazia as necropsias dos corpos. Então, Furamundo era quem cortava o cadáver, ele ia apenas constatar que o cara teria sido morto a tiros. Era ali do lado da delegacia, não existia IML. Quando ia buscar o cadáver, pegava uma caminhonete da polícia, da própria polícia, uma C10, abria a tampa, pegava braço e perna, jogava dentro, diferente totalmente do que acontece hoje. Então assim, quando eles mataram os 3, a cidade tomou aquele choque, e o bispo da cidade, no domingo pela manhã, na missa das 10 horas, falou sobre o caso. E disse que aquilo não podia acontecer, entrou em contato com Dom Helder Câmara em Recife. Juntou uma comissão de paz, porque já existia isso no Rio de Janeiro e São Paulo, para justamente acabar também com essas execuções. E em Campina Grande o bispo se juntou com alguns advogados, professores de sociologia, advogados de Campina Grande, e eles começaram a bater de frente com esses homens que estavam sendo, que até então seriam os responsáveis pelos crimes. Né? Esse então teria sido o início ali das apurações. Sim, até porque a própria polícia não tinha condição nenhuma de apurar nada. Nem interesse. Agora é onde vem uma situação interessante. Na entrevista do superintendente Emílio Leite, que eu gosto sempre de frisar, ele tem 93, 94 anos de idade, é um cidadão que trabalhou muito tempo na Polícia Civil. Ele diz 2 coisas que me chamam a atenção. A primeira é: eu fui superintendente em Campina Grande e o governador pediu para eu abrir outras superintendências. Então eu abri Campina Grande, eu abri Queimadas, Boqueirões, Monteiro. Não só morreu gente em Campina Grande, morreu gente em outros lugares também. Ele diz isso. Aí a gente analisa conforme a gente acha que deve analisar. E a outra também que eu acho interessante é quando ele diz assim: eu sabia de tudo que estava acontecendo, porque eu era superintendente de polícia. Se eu disser que não sabia, eu estou provando a minha burrice. Eu sabia de tudo que estava acontecendo. Mas sabia, mas também não tomou as providências de um superintendente, né? Aí é onde vem as avaliações. Aí quando a igreja começou a atuar para defender esses homicídios, esses crimes bárbaros que vinham acontecendo na cidade, aí veio o governador, o Ministério Público, envolveu promotores e tal, e aí o próprio promotor, ele diz assim: eu sabia nas entrevistas, mas eu não podia falar quem era. Mas depois a cidade começou a tomar conhecimento e eu tive de dizer quem era. E aí foram onde fizeram as prisões preventivas. Alguns deles, quando souberam e vazou dentro da delegacia que eles seriam presos, que a justiça iria decretar a prisão, alguns deles fugiram, eram 5, 2 que ficaram acabaram sendo presos. Essa lista, ou esse esquadrão da morte, como diziam, era de 5 policiais? Ou tinha mais? É assim, o que eu estou dizendo é o que eu li. Tudo que eu estou dizendo aqui é baseado num livro de um jornalista e baseado em depoimentos de autoridades da época. Porque parece que só houve uma condenação. Né? Apenas um. Zezé Basílio foi condenado a 75 anos de cadeia. Ele morreu no presídio, era ali no Monte Santo. Ele sofreu um infarto, foi conduzido para o hospital, mas infelizmente perdeu a vida dentro da ambulância. Os outros foram absolvidos, enfrentaram muitas dificuldades, foram embora. Não sei se existe algum desses que ainda vivo, não sei, já são mais de 40 anos. Na época cada um tinha os seus 50 anos de idade. Enfim, se você juntar 40 de agora com mais a idade que o cara tinha na época, que não tinha nenhum jovem, todos tinham mais de 40, já passa de 80, né? Então não sei se existem alguns vivos. Mas assim, a própria igreja foi quem começou a trabalhar para que isso fosse descoberto. É tanto que numa missa o bispo disse que tinha alguém que queria matar ele. E no documentário Hermílio Leite fala assim: o bispo disse que tinha alguém querendo matar ele. Ora, quem danado queria matar o bispo? A polícia ia matar o bispo? Para que a polícia ia matar o bispo? Aí eu estou fazendo aqui as palavras de Hermílio. Aí ele diz assim: aí eu mandei uma pessoa minha ir lá
e dizer a ele que não falasse mais não, porque ele estava mentindo. Era mentira do bispo. E isso é uma coisa que está lá no documentário, eu não tenho como cortar. Até porque assim, tem um detalhe interessante, eu cortei tanta coisa que não tinha tanto sentido de colocar no ar. Não que fosse agravar ou causar um problema para alguém, até porque quem estava ali era responsável pelo que estava dizendo, não tinha nenhuma criança ali no documentário. Era porque tem algumas coisas que a cidade já sabe. O que eu queria era que coisas que assuntos, temas que a cidade não sabia. Essa da ameaça do bispo, a cidade não sabe. De onde saiu a relação do Diário da Borborema, a cidade ainda hoje não sabe. No documentário vai saber ou vai ficar em dúvida, porque quem é entrevistado diz de onde saiu. Um diz que foi num canto, outro diz que foi em outro, e no fim das contas ainda continua a dúvida. Acho que se hoje fizéssemos uma enquete, né, por conta dessa inquietação da população, indignação, né, com a demora da justiça, coisa que eu mais escuto e assim, abominável para mim, né, que sou da área, é que no final daquelas matérias televisivas que dizem assim, até agora, até o momento ninguém foi preso, né? Isso causa uma indignação, causa na população aquele sentimento de impotência. É verdade. Né? Você imagina, hoje em dia, talvez, se fizéssemos uma enquete, se reportando aquilo que aconteceu na década de 80, se tinha sido correto ou não, né? Acredito que a população também ia ficar dividida, ou não? Com certeza. E você parece até que já assistiu o documentário, porque tem um entrevistado que diz assim: matou. Eu não estou aqui dizendo que não matou, não. Matou. Se foi correto, eu não sei. Eu só sei que hoje muita gente que está me vendo agora gostaria que o Mão Branca voltasse. Então, assim, é isso que vai trazer um impacto para a cidade. Isso é que é fantástico nesse documentário. Porque eu não sei que o pessoal ainda fala assim, bandido bom é bandido morto. Tem essa história, né? Tem isso, né? A frase do delegado Sivuca, né? Sivuca, inclusive, né? O delegado Sivuca que usou isso, né? Bandido bom é bandido morto. Tem uns que falam também, bandido bom é bandido preso, né? E a gente fica nessa dúvida. Acho que a população até hoje, se qualquer enquete que fizer nesse sentido, também vai ficar dividido. Verdade. Agora, a história do Mão Branca, ela é tão fascinante que suscitou esse documentário. E o que está faltando para a gente colocar esse documentário no ar? Porque acredito que isso faz parte da história do Nordeste. Faz parte também da história da polícia, né, da segurança pública do Nordeste de uma forma geral. O que está faltando para a gente colocar isso no ar? Esse é um fato curioso que você me pergunta e é bem interessante. Muita gente faz essa pergunta também, que sabe que eu estou produzindo esse material. A gente já está finalizando. Primeiro, que eu já vi vários casos de YouTube contados sobre o Mão Branca, inclusive de Campina Grande. Mas assim, ninguém teve o cuidado, a sensibilidade de ouvir as pessoas que estiveram dentro do caso. Jornalistas que participaram, alguém que ouviu falar, gente que disse e me disse. Uma coisa é você ouvir um jornalista que participou, ótimo, tudo bem. Mas você imagine você entrevistar um policial que estava dentro do processo, que estava vivendo o dia a dia daquilo e olha para uma câmera e diz assim: agora eu vou dizer a você, Abílio, anota o que eu estou lhe dizendo e quem quiser me perguntar, o número é tal, tal, tal e tal. Eu estou dizendo a vocês aqui que o Mão Branca veio para matar bandido e não tem bandido bom não, porque bandido não é bom para ninguém, bandido só é bom para o que ele faz lá. Então assim, é diferente o processo, é diferente. Aí você pergunta, por que você não divulgou ainda? Porque se eu colocar no YouTube, vou lá e disponibilizo no YouTube, o trabalho que a gente teve para fazer esse processo, esse projeto, se você observar, eu comecei em 22, nós estamos em 25, entrando para 26, então são 4 anos quase. Tira, coloca, teve gente que veio participar aqui nesse estúdio e falar sobre o Mão Branca. O pai dele era o chefe do grupo e ele gravou comigo aqui a tarde inteira. Eu fiz tudo que você está fazendo aqui, eu fiz com ele, fiz várias perguntas, ele contou tudo o que aconteceu, onde o pai matava, onde era que acontecia as coisas, o carro que o pai chegava em casa, tudo.
E quando ele saiu, eu, meu Deus, obrigado, agora mais um complemento para o meu projeto. Aí no outro dia ele ligou e disse, olha, eu não aceito que você bote no ar. Eu fui dormir preocupado, fiquei pensando, tá bom, o que tinha de acontecer já aconteceu, então eu não permito, vou pedir para você rasgar a minha autorização, eu tenho isso arquivado inclusive, eu não permito que você coloque no seu documentário. Fazer o quê? Tocar o barco. E aí nós estamos vendo a possibilidade de colocar, de projetar esse material numa grande empresa de streaming. Quem sabe um Globoplay, uma Amazon, Brasil Paralelo. Enfim, a gente está procurando, já recebemos já inclusive alguns feedbacks dessas empresas. Eu acredito que agora em dezembro a gente vai finalizar. A proposta é após o carnaval a gente lançar uma van premiere em Campina Grande, num cinema da cidade, mas depois a gente lançar em rede nacional, porque agora está com 1h15 de documentário, com tudo autoral. Não tem nada usado de outros, desde as imagens que nós fizemos, até as músicas do próprio documentário, todas as músicas de suspense, tudo foram feitas aqui no estúdio. Então, é tudo autoral e a gente tem essa proposta. Eu acredito que 2026 vai ser o ano do documentário do Mão Branca, dar um estouro aí, se Deus quiser. Eu acredito que a população campinense está ávida, né, por essa, e eu sempre falo, resultado. Já pensou a gente exibir em faculdades de direito? Perfeito. Né? Isso. Áreas onde tem projetos de segurança pública, porque o filme ele não quer mostrar ao telespectador que a violência resolve. O que a gente quer mostrar é que tem que ter uma estrutura governamental dentro da segurança pública para que se evite tanto de existir o bandido, o assaltante, o latrocida e tal, como se evite também ter o mal policial. Isso. Uma estrutura errada. Você estava falando aqui, né, de uma época que não existia a perícia, não existia local de crime, não existia a remoção de cadáver, não existia, a polícia não tinha viatura, né? Hoje a gente entrou numa era e assim, eu agradeço por estar vivendo essa era ainda, né? É uma polícia muito mais científica, uma polícia muito mais preparada, né? Hoje a gente tem um início, um meio e fim de investigações, e isso amplamente divulgados, né? Cada vez mais caindo por terra essa coisa, essa pecha de que até o momento ninguém foi preso. No momento apropriado, né, da polícia cientificada, a polícia preparada, a polícia cada vez mais, né, com as informações e com o preparo, a gente vai chegar ao fim da investigação e a população vai tomar conhecimento. Né? Então não é somente aqueles casos midiáticos que a gente vê extremos, né, como tivemos Irmãos Cravinho, né, Suzane von Richthofen, enfim, tantos outros, né, e que tomaram a proporção na mídia, não só esses casos, mas todos os casos da polícia. A polícia hoje, cientificada, uma polícia preparada, ela está entrando na investigação e entregando à população esse resultado. Né? É uma coisa que antigamente era inimaginável pelo que você passou para a gente aqui. Né? Hoje nós temos uma polícia muito qualificada. Eu particularmente, eu diria que no estado que eu moro, a polícia da Paraíba é uma polícia muito organizada, tanto a militar como a civil. Eu vejo, inclusive, eu fui amigo de grandes delegados aqui da época, quando eu era repórter policial, fui repórter policial durante os 10 anos. Depois eu saí, que não é essa área, eu não gosto de violência, eu sou da paz, eu gosto de viver minha vida de boa, mas eu acompanhei fatos aqui horríveis na cidade. A gente tem, inclusive, a gente está preparando depois desse caso Mão Branca, a gente vai ver se a gente começa a trabalhar um projeto que é sobre o monstro do 40. O cara estuprou uma menina de 3 anos de idade, matou a menina com 25 facadas e tal. Então, assim, crimes que abalaram a cidade de Campina Grande, né? Que a gente chama de crimes que a cidade parou diante de uma situação extremamente violenta. Então, aí na época eu saí da área policial, mas era uma área que a gente via que tinha muito desleixo, muita coisa errada. Como é que uma polícia não tem viatura? Como é que uma perícia não tem uma estrutura de uma unidade de medicina legal? Então, assim, por aí você já tira como andava a segurança da cidade na década de 80. Que, aliás, eu nem lembro quem era o governador e eu nem quero entrar nessa seara.
A gente está falando do caso Mão Branca. Eu costumo dizer que eu sou delegado de polícia, não sou delegado de política. Exatamente, muito bem. É importante a gente fazer essa divisão, porque muito dos interesses... Por isso que a minha primeira pergunta para você foi exatamente sobre isso. Será que lá atrás o interesse era realmente dar uma pacificação ou trazer um conforto à população, né? Uma paz ou uma impressão de que estava, né, pacificando uma situação, ou se tinha alguma motivação política, né? Hoje a gente enfrenta esse mesmo dilema, né? Então, assim, um documentário feito esse, eu acho que ele enriquece a própria história da cidade, né? Nós temos um espelhamento do Mão Branca. Aqui tivemos também no Amazonas, né? Teve um caso no Aí depois Amazonas saiu se propagando por tudo que é canto. Aqui na Paraíba mesmo, em Guarabira e na região, as outras polícias começaram a matar também, os mineiros começaram a matar também, e dizia que era o Mão Branca. Você matava o cabo no bar de um tiro e o que dizia, quem matou foi o Mão Branca. Já virou, Inclusive, na entrevista do filho de um dos acusados, que eu disse que ele resolveu não fazer, ele disse assim: meu amigo, o que teve de crime que botaram pro meu pai, eu sei quem ele matou, mas eu também sei quantos disseram que ele matou. Então, é por aí. Se você me permite, eu trouxe um trechozinho desses documentários, dessas falas. Eu vou pedir para a produção soltar. Aí, se não for o caso, a gente não precisa nem botar todo, mas alguma coisinha só para o telespectador sentir como que está ficando essa produção. Por favor. Quem são? Quem é que está fazendo isso? E Tereza me lembra muito, quando Tereza disse, olha, só pode ser o pessoal da Polícia Civil, porque na Polícia Militar você tem uma hierarquia. Quando essa lista foi publicada no Diário da Borborema e também no Jornal da Paraíba, que eram os dois principais jornais da cidade, tinha também a Gazeta do Sertão, mas quem se destacava na verdade era o Diário da Borborema. E o que nós estranhamos na época, que tinha nome na relação que não era de bandidos. Era um cara que foi preso por conta de uma arruaça. O doutor Hermílio tomou conhecimento, ele não deu credibilidade, achou que era uma brincadeira de 1º de abril e não levou em consideração. Só que o grupo já estava formado. Embora ninguém tomasse conhecimento, nem soubesse da existência do grupo, mas intimamente eles já tinham formado o grupo e já estavam decididos. Não ficou ninguém. Na verdade, assim, eles eram todos assassinados a tiros, né? E eram encontrados, assim, por exemplo, o caso de Mocotó, Paraíba em Queimadas, que esse foi, né, o que mais repercutiu, que foram 3. Teve casos que a gente foi fazer a cobertura e órgãos genitais do morto eram colocados na boca do sujeito, né? Os olhos eram arrancados. É claro, os métodos foram legais? Não foram legais, claro. Mas foram corretos, continuo dizendo que foram. Esse Hermano Nepomuceno é sociólogo, professor da universidade. Ele foi um dos que se juntou ao bispo e a uma advogada, Tereza Braga, na comissão, que foram eles da comissão que começaram. Foram ameaçados de morte na época, mas assim, é aquela ameaça de morte de quem está sendo acusado, está se sentindo, digamos, imprensado contra a parede, quer reagir, não tem como, aí de repente, eu vou lhe matar, que você está dizendo que fui eu. Essa comissão foi determinante para o júri, de uma forma geral? Foi. A comissão, eu diria até que, diante dos depoimentos que eu peguei, do livro que eu li, eu diria até que se não tivesse sido a comissão, a coisa tinha ficado mais séria. E nem mesmo esse único que foi condenado teria sido, né? Talvez não, porque a comissão, ela partiu para cima mesmo. Ela foi para cima e começou a ir para as emissoras de rádio e dizer que sabia quem era, e daí foram até o governador da época, levaram documentos comprobatórios, mostrando inclusive relatos de familiares que viram seus filhos, netos, parentes que deviam alguma coisa à justiça e que teriam sido retirados de casa, ou que estavam jogando bola no campo de futebol. O que é que eles passavam? O que é que eles diziam?
Ora, se as viaturas não eram identificadas com as logos das polícias, não existia uma viatura da civil, da militar. A militar tinha viatura da PM, mas a civil não tinha. Então você está ali, você tinha um crime de roubo ou de latrocínio, já deu várias entradas na central de polícia, vamos botar o nome do cara aqui. Aí o cara estava ali no campo de pelada no final de tarde, aí passava um carro, muitas vezes sem placa, sem identificação, 3 caras armados dentro, chamava para conversar, empurrava o cabo dentro do carro, levava de noite, na outro dia amanhecia morto. Então, a própria igreja, com documentos, fez com que o governador viesse a Campina Grande, secretário de Segurança Pública da época, apertasse a superintendência, os diretores da Polícia Civil, no caso aqui em Campina. Vários delegados foram demitidos. O governo do estado, de uma vez só, demitiu todos os delegados. Como é que o governo federal lidou com isso? Ou não teve essa proporção? Porque, como você falou, né, a gente vivia uma ditadura militar. Né? Não teve essa. Até porque, no próprio documentário, alguns entrevistados falam que ficaram com medo porque ainda estava no regime militar. Então, existiam aquelas mortes de pessoas que desapareciam e ninguém via mais. A gente vê vários casos aí que a gente acompanha. O que é que acontece? A Força Federal, acredito que, por exemplo, no livro nem no documentário fala sobre isso, o que fala apenas é que deputados paraibanos, lá em Brasília, chegaram a tocar no assunto e disseram que na Paraíba estava acontecendo um extermínio de pessoas através de um grupo de execução. Mas assim, a ação federal, como poderia acontecer hoje, não aconteceu. O governo do estado veio, a Secretaria de Segurança Pública veio para Campina Grande, e daí, chegando em Campina, eles já sabiam quem eram as pessoas envolvidas, e aí foi fácil. O promotor foi lá, abriu o inquérito, já decretou prisão, como eu já disse agora há pouco, fugiram alguns e tal, e terminaram que apenas um foi condenado a 75 anos de prisão e os outros foram embora. Hoje na polícia, nós temos as investigações internas, né? Isso existia naquela época ou era uma coisa... Eu fui repórter policial. Eu vou contar um caso aqui bem interessante. Eu não sei se hoje na polícia existe uma figura chamada investigador de polícia. É comum acontecer isso? Eles estão condensando todos Chama agente policial? Como é que está o nome? Agora são investigadores. Voltou a ser, né? Aí naquele tempo tinha um investigador de polícia Araque. Não sei se você já ouviu falar nessa... Eu peguei esse tempo ainda. Quando eu assumi, eu ainda peguei. Aí tinha o Denorex, parece, mas não é. Que Denorex era um comercial de um produto que dizia parece, mas não é. Aí o cara entrava naquele tempo, qualquer um era policial civil, porque só era ser amigo de um deputado. Ele ligava para o secretário de Segurança Pública, ele dizia, bota lá na 3ª região. Aí o cara ia para lá, o cara dava um revólver, ele não tinha treinamento de nada. Isso. Ele não sabia de nada, não sabia. Ele era Eu substituí um delegado assim. Pronto. Então, assim, existiam as investigações, porque existiam, que eu falei no início, que eram 5 ou 6 policiais civis, uma faixa de 4 a 6 delegados. Existiam grandes profissionais na área, eu lembro de vários, não vou citar nome aqui, porque também existiam péssimos profissionais. Então, se eu falar 3 e não falar o resto, alguém vai achar que eu não citei o nome dos outros por isso. Então, o que é que acontece? Existiam também os bons agentes, que iam atrás, que iam investigar, que traziam realmente quem estava devendo. Mas existiam os covardes. Eu fui testemunha de um caso que eu tenho, vou fazer 60 anos, na época eu tinha 18, que jamais eu vou me esquecer. O cara pegou um menino jovem que foi preso, um menino de 19 anos de idade, botou ele numa sala e deu uma bola de futebol que estava lá, e botou o revólver assim perto e disse assim, se você derrubar essa bola, eu estouro sua cabeça. Você escolhe, ou você fica fazendo o ponto com a bola, que é a embaixadinha, ou você me conta onde é que está o produto que você roubou. Então, assim, aquilo ali eu fiquei traumatizado, porque eu vi aquilo ali na área da central de polícia. Então, eram fatos, assim, extremamente chocantes. Não existia o que a gente vê hoje, o profissionalismo do policial, de ir lá investigar, levar a equipe, tá? Não, naquele tempo, o cara, quando chegava, por mais inocente que fosse, ou por mais acusado que fosse, ele já levava logo uma tapa na cara logo para começar a festa. E depois, ali dentro,
No documentário tem um repórter que conta, que é de arrepiar, e é por isso que a gente fala do texto. Se você não aguentar assistir, peça para sair ou saia. É uma informaçãozinha que a gente tem, porque tem umas horas que os depoimentos são pesados. Pois é, Abílio, nós estamos chegando agora no final da nossa estreia, né, do De Frente para o Crime. Eu lhe agradeço, viu? E eu que agradeço, né, a ilustre presença e a aula, né, sobre polícia, sobre história de Campina Grande, sobre a história do Nordeste também. Agradecer demais a sua presença aqui. Muito obrigado. Né? E estamos ávidos, vamos aqui torcer para que esse documentário saia o quanto antes, né, para nos enriquecer com toda essa história do Mão Branca. Então, muito obrigado, fico feliz, parabéns. Eu disse a Henrique, disse aos meninos, olha, é só botar para fazer isso é aquela história, vai dar certo, já deu, muito legal. Eu acho que esse tipo de programas, participação da Rede Nordeste, nas redes sociais, cara, isso é muito legal, vale a pena. A cidade é sedenta desse tipo de projeto, sabe? De informações, de conversar com pessoas que viveram e que vivem o dia a dia da cidade. Então isso é muito bom. Parabéns a todos. E eu quero assistir o programa na próxima, quando tiver na reprise. Vai entrar na sexta e depois na reprise, é isso? Perfeito. Vou assistir todos, se Deus quiser. Então, pessoal, essa foi a nossa estreia aqui no De Frente para o Crime, né? Voltamos logo, né, com outros temas assim de debates inteligentes e debates que trazem, né, aquela informação que a população quer sobre vários assuntos da área do direito e da área policial. Eu e você, De Frente para o Crime.